Estou recebendo aí o delegado Silvan Pereira e também o advogado Cláudio Daledoni Júnior. Sejam bem-vindos. Boa tarde, doutor. Mas olha lá. Boa tarde, doutor Cláudio Daledoni. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E o doutor Silvan, boa tarde, doutor. Boa tarde, Val. Sejam bem-vindos ao Brasil Urgente. Eu vou começar o papo com o doutor Silvan, doutor Daledoni. Eu já converso contigo também. Pode dividir a tela aqui comigo. Pode colocar o doutor Silvan juntamente do meu lado aqui para ele poder olhar pro negão aqui. Eu olho pro doutor porque a nossa conversa vai ser franca. Nós conversamos logo no início, no momento em que a Tainá foi morta. Conversamos aqui nessas mesmas circunstâncias. Aí depois o senhor ficou quantos dias na cadeia, hein, doutor? 100 e poucos dias. É para arrebentar qualquer um ou não? É uma grande escola essa prisão. O senhor considera totalmente injusta, doutor? Totalmente injusta, pela inocência. Muda alguma coisa do que o senhor falou para mim há mais de 120 dias aqui, quando a Tainá foi morta, foi assassinada? Muda alguma coisa da sua forma de dizer, da sua forma de pensar ou não? Se a pessoa que passa por uma prisão, de qualquer forma, ainda mais uma prisão injusta, é evidente que ela vê a vida com outros olhos. Eu acredito que esse período que eu fiquei ali, nesse desterro, me deu condições de avaliar melhor todas as coisas, as pessoas, as ocorrências, como funciona o sistema da sociedade, né, o sistema da justiça. Eu acho que hoje eu estou bem mais preparado. Mas agora me diz uma coisa, o que o senhor disse a respeito daquele crime, o qual lhe levou para a cadeia? O senhor continua na mesma opinião? Foram os 4 que mataram a menina ou não? Modéstia à parte, Val, eu nunca me enganei nesses casos. Eu desafio qualquer pessoa a indicar um caso em que eu tenha me enganado. E não foram poucos os casos em que eu esclareci na Polícia do Paraná. Então, eu acho que não seria isso, ainda mais que eu obtive a confissão. Em 48 horas, confissão dos 4 suspeitos e a prisão e o encontro do corpo da menina. Eu acho até que a gente teria, em virtude da dimensão que tomou, que responder por essa acusação de tortura. Mas esses 4 não podem ser inocentados. Eles são os principais suspeitos, depois de passado tanto tempo, de tanta investigação, eles ainda são os suspeitos. Eles têm que responder, mesmo que respondam em liberdade. Mas eu acho um absurdo e um perigo se tratar esse caso desta maneira. Os policiais presos e os suspeitos do crime da Tainá sem serem responsabilizados. Porque não dá pra gente esquecer que, por exemplo, o senhor hoje está em liberdade. Eu falava alguns dias aqui, não sei se o senhor teve oportunidade de saber ou não, eu falava, o doutor Silvan daqui uns dias ganha liberdade, os policiais vão ganhar liberdade, guardas municipais também, mas tem um detalhe, a Tainá não volta mais, não é verdade, doutor? A Tainá não volta, Val, assim como inúmeras outras meninas brasileiras que são assassinadas e cujas autoridades não tomam providência. Ninguém levanta a bunda da cadeira e vai prender os vagabundos como eu fiz. E eu estou sendo punido por isto. Inúmeros inquéritos estão instaurados aí, embolorando nas delegacias. Ninguém toma providência. Ninguém. Nem GAECO, nem Secretaria de Segurança, nem outras delegacias especializadas que têm recursos, estão cheios de gente para investigar. E eu fiz, sim, essa moção de falar por uma menina que não podia mais falar porque já estava morta. E desde o começo eu já tinha percebido que eles tinham matado essa menina. Eles me confessaram, eu tinha que prendê-los em flagrante, foi o que eu fiz. O senhor tinha tanta certeza na confissão deles que em nenhum momento eu lembro, pelo menos, de ter ouvido o senhor dizer que estavam procurando pela Tainá. Sempre foi procurado pelo corpo dela, né, doutor? Eu tinha tanta certeza, Val, que eles tinham cometido esse crime de estupro seguido de morte, como eu tenho também muita certeza de que esses 4 elementos não foram torturados na delegacia do Alto Maracanã. Eles não foram torturados lá? O senhor não colocou a mão nesses caras, doutor? Em absoluto. Eu tenho todo um currículo aí de desvendamento de crimes e é só alguém querer levantar esse meu currículo e ver que em todos os casos anteriores, crimes assim, até de repercussão aqui no nosso estado do Paraná,
e nunca ninguém reclamou que eu tivesse esse modus operandi. Você sabe, Val, em todos os meios você é conhecido pelo teu estilo de trabalho. Você, como jornalista e apresentador, você sabe da vida dos outros apresentadores. Vocês se conhecem. Os jornalistas todos se conhecem. Cada um sabe do que cada um é capaz. Os promotores se conhecem. Os advogados se conhecem. E nós, policiais, também conhecemos uns aos outros. Pode fazer uma pesquisa na polícia para ver se esse é meu estilo. Se eu sou acostumado a torturar para conseguir confissão. Todo mundo sabe que eu nunca fiz isso. Por que tudo isso aconteceu, ao seu ver, hein, doutor? Por quê? Porque a infeliz declaração da perita, que não tinha nada aqui para ter revisão da opinião dela, num caso em que não é da seara dela opinar, ela é uma agente da autoridade, ela tinha que se reportar a mim, que era presidente dos autos na época, e ela foi dar entrevista na televisão para se aparecer e depois teve que cometer um monte de outros enganos para encobrir isso, não sei se por vaidade ou por mais o quê, mas ocorre que isso aconteceu. Né? E daí essa coisa tomou essa proporção que atingiu aí até o Estado, até o governo do Paraná. Quer dizer, o senhor, depois de tudo isso, houve aí como é que eu posso dizer? Derrubaram delegado geral, divisional, policiais foram para a cadeia, guardas municipais para a cadeia, delegado do caso foi para a cadeia, mexeu a estrutura da segurança pública e também, pelo que se percebe aí, descredibilizou muito também em alguns setores, não é verdade, doutor? É assim que funciona, Val. Isso é igual o caso dos 20 centavos lá que deu essa movimentação aí no Brasil. Queriam derrubar um delegado, eu era um delegado, simples delegado de uma delegacia pequena aí de Alto Maracanã. E, claro, eu tenho uma carreira longa, não agradei todo mundo ao longo da minha carreira. Então, pegaram o caso Tainá. Agora vamos derrubar o divisional para colocar o outro no lugar. Aí o que derrubou o divisional, agora vamos derrubar ele. O secretário também agora, daqui a pouco, já começou a ser ameaçado de ser derrubado. Então a gente ficou como um marisco no meio dessa briga do Rocher e Mar. Então os policiais estão pagando uma coisa que se tornou uma briga aí de instituição, não é? Uma briga de proteção a apadrinhados aí, de indicações aí para assumir cargos importantes. E a gente, na verdade, não tem nada a ver com isso. O senhor se sentiu desamparado, doutor? Pois não. O senhor se sentiu desamparado pela classe dos delegados, no momento que o senhor esteve preso, pela polícia em si ou pela Secretaria de Segurança? Se sentiu sozinho ou não? Infelizmente, a minha classe é uma classe que deveria mostrar coragem e o que eu vejo é o contrário, né? Eu, às vezes, vejo muito mais coragem num mosteiro do que numa instituição policial. Eu não posso dizer que fui abandonado por todos os colegas, mas que fui abandonado por 90%, posso dizer para você. 90% lavaram as mãos e deixaram o senhor de lado? Sim, as pessoas, é por medo que eles fazem isso. Eles não fazem por mal. Se proteger também? E a população não pode ter uma instituição, entendeu, em cujo os integrantes são delegados de polícia, que teriam que mostrar coragem. E quando um colega é injustiçado, eles não vão em defesa. Sabe, eu não preciso deles para me defender. Sim. Sabe, eu me defendo sozinho, como tenho feito a minha vida inteira. Mas o corporativismo sadio nessa hora teria que prevalecer. Senão a sociedade fica desamparada. Se ela tem profissionais que têm medo de pôr a cara para bater, quanto mais para defender as pessoas. Foi isso que eu fiz quando eu prendi esses acusados do caso Tainá. Eu não tive medo de prendê-los. Será que é por isso que tem tanto caso sem desvendar aqui no Paraná? Será que é porque as autoridades têm medo de pôr a mão na massa? Doutor, o senhor foi considerado, por parte da imprensa, foragido. O senhor esteve em algum momento fugindo quando o senhor soube que estava com mandado de prisão em aberto? Eu nunca fugi de nada da minha vida e nunca vou fugir, não tenho medo de nada. Eu estava retornando para Curitiba de viagem de férias, quando eu soube que estava com mandado de prisão. Falei com a Corregedoria da Polícia Civil, falei com o Dr. Jairo Estorilho, que estava ao lado do corregedor, Dr. Paulo Ernesto, e combinei com eles que na sexta-feira me apresentaria aqui para o cumprimento do mandato. Estava com a minha família em viagem. E daí, no retorno desta viagem, o GAECO armou ali uma operação ali em Laranjeiras do Sul. Fui parado pela Polícia Rodoviária Federal e aí eles cumpriram lá o mandado de prisão. Não tinha necessidade, eu estava vindo para me apresentar. O senhor iria se apresentar naquele dia? Em direção a Curitiba. O senhor iria se apresentar naquele dia? Exatamente, como combinado.
a exemplo dos demais policiais que tomaram essa atitude também. Não teria por que o senhor fazer diferente. Agora, doutor, é o seguinte, o senhor sabe que a gente é sempre franco, da forma correta e direto também, sem meias palavras aqui. Como o senhor encarou, por exemplo, a acusação que veio e a suspeita da sua participação no crime da Tainá? Porque no momento em que solicitaram aí o confronto de DNA, se colocou em xeque também e se colocou o senhor como suspeito. Como é que o senhor encarou tudo isso? Como é que foi? Seria cômico se não fosse trágico, Val. E sem ser indelicado com você, que eu admiro muito, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acredita que eu possa ser suspeito desse crime? Eu achei um absurdo, eu falei isso aqui. Está respondida a sua pergunta. Eu achei um absurdo, mas o senhor encarou isso aí também de que forma? Por que surgiu esse boato? Você veja bem, da mesma maneira como você encarou, como quase todo mundo encarou, né? Só quem criou essa situação é que não vê, entende? Que as pessoas estão trabalhando com um sistema fascista aqui no Paraná, na área de justiça, né? Como se nós estivéssemos ainda numa fase de regime de exceção. É como se houvesse ainda a investigação de crime político, porque se inventam coisas absurdas, né, para manter as pessoas encarceradas. E que essa acusação foi feita na mesma semana em que os meus advogados impetraram o habeas corpus. Foi para que a justiça recuasse, entende? Porque quando você vê uma acusação dessa, vai se averiguar. Ela é absurda, mas a justiça tem que ter cautela. Vai se averiguar, né? Vai que é verdade, né? Então, aí recua e a gente vai ficando preso mais tempo do que seria necessário. Eu já volto a falar com o senhor aí, tá bom? Já volto, porque eu tenho mais perguntas para fazer. O tempo passa rápido demais. Eu quero falar já também com o Dr. Cláudio Daledoni. Eu vou conversar agora com o Dr. Cláudio Daledoni. Está comigo aí também, depois eu converso com o Dr. Marlos, com o Dr. André, mas primeiramente eu quero conversar com o doutor, pra gente concluir esse assunto aí. Depois eu quero conversar dos outros policiais também. Dr. Cláudio, seja bem-vindo ao Brasil Urgente novamente, hein, doutor? É uma honra. Agora, como é que o senhor viu tudo isso? Demorou ou foi um tempo realmente que era o necessário para conseguir tirar o seu cliente da prisão aí? Foi tardia a decisão da justiça. Esse homem não deveria sequer ter sido aprisionado. É uma inversão. Eu tenho muito medo, Val, que a polícia se acovarde. Porque se esse delegado de polícia, honrado, que eu defendo, que eu tenho a honra de defender, tivesse se omitido, como muitos fazem no Brasil inteiro, se ele tivesse se omitido, ele estaria até em outra delegacia, ele estaria tranquilo, ele estaria numa boa. Ele não se omitiu, ele foi para a guerra, ele desvelou. E um precipitador de tudo isso, eu não canso de afirmar, foi uma pessoa que se transformou, porque a grande indagação, por que o caso Tainá, uma menina de periferia, uma menina pobre, um município da região metropolitana de Curitiba, por que tomou tamanha repercussão? Porque o caso Tainá se afigurou num dos crimes de maior crônica policial do Paraná. O caso Tainá, ele me lembra o caso das irmãs Nakadaira, da década de 80. O caso Tainá é um divisor de águas. E por que tudo isso aconteceu? Porque Jussara Joekel falou o que não devia, virou refém da própria mentira e foi pedir, solicitar que fizessem favores para ela dentro da sala de necropsia. Foi acompanhar com 2 estranhos. Quer dizer, um absurdo foi chamando outro absurdo, os holofotes foram se acumulando em cima deste caso, foi uma repercussão tremenda, cai o delegado-geral, governador do estado tem que vir às falas, secretário de segurança se virando como podia e a coisa vai se avolumando. Esta mulher, não satisfeita com a desgraça que ela tinha feito, ela foi até os meliantes que foram descobertos, foram desvelados por esse honrado delegado que está aqui do meu lado. E ela disse o quê? Foi instruí-los no COP para que dissessem que foram torturados. Foi dar o resultado do exame. Quem ela pensa que é? O senhor acha que diante disso tudo, doutor, diante disso tudo é que resultou em todo esse tempo de prisão para o delegado e os policiais que ainda continuam presos lá? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida do que estou falando
e vou provar tudo em juízo. Eu vou provar. E daqui pra frente, como é que fica essa história, doutor? Nós temos audiências marcadas para maio e junho. Mas o seu cliente não pode exercer a profissão até lá? Por hora, ele está impedido. Eu ainda vou manejar uma ordem de habeas corpus, porque a polícia do Brasil precisa de um homem desse quilate trabalhando, combatendo o bom combate e combatendo o crime. E ele poderá, há possibilidade de voltar para a cadeia ou não? Não voltará à cadeia. Não tem por que voltar à cadeia. Ele não vai ameaçar testemunha, ele não precisa ameaçar testemunha, ele não vai se furtar das suas responsabilidades. Sim. Não há motivo nenhum que o faça voltar à cadeia. Esses eram os argumentos que a justiça tinha para mantê-lo preso, não é verdade? A justiça, ela foi embalada quando decretou a prisão pela voz das ruas. O GAECO, infelizmente, de novo, eu tenho que citar o GAECO, não há como não citá-los. O senhor pode citar quem o senhor quiser, até porque eu abro espaço para todos que são citados aqui fazer uso da palavra. Nós procuramos todo mundo para falar. Todo mundo que foi citado aqui tem liberdade para falar. Até gostaria muito que essas pessoas falassem. Tem gente que tá de férias, tem gente que tá viajando, outros estão no segredo de justiça, outros não podem falar. Então, quer dizer, quem está citado aqui tem espaço para o contraditório. É o sagrado direito do contraditório. Então, Val, entenda, pro telespectador entender, pro sujeito entender, como é que foi feito, como é que foi embalada, como é que foi conduzida essa prisão. Simplesmente o GAECO colheu o depoimento dos 4 bandalhos, dizendo que foram torturados, vazou o depoimento deles e disse o seguinte: a ordem pública está abalada, precisam ser encarcerados. E, com base nisso, a justiça viu-se quase obrigada e acabou por decretar injustamente a prisão dos policiais. Agora é o seguinte, eu já volto com o doutor Cláudio, porque o tempo passa rápido demais. Quando a gente conversa aqui é muito rápido, viu, meu caro Daledoni? Deixa eu conversar com o Marlos também aqui, porque se estende essa prisão, o André Romero também está comigo, se estende aí a prisão também dos policiais, dos guardas municipais que estão aí ainda atrás das grades. Como é que fica a situação deles agora, doutor Marlos? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Val. Como é que fica a situação dos policiais? Alguém sai dali, alguém vai pagar a fiança, vai sair, vão ficar unidos até que se baixe o valor da fiança ou elimine essa fiança para pegar a liberdade? Como é que fica? Val, infelizmente nenhum deles tem condição financeira de arcar com esse valor absurdo aí, já que eles recebem em média 5 mil reais, que estão ainda com desconto, eles estão recebendo hoje uns 2 mil reais por mês, então é inviável efetuar o pagamento. Nenhum deles tem condição de efetuar esse pagamento, Val. Não é questão de solidariedade, sim, é uma questão de necessidade. Hoje nós impetramos um habeas corpus buscando aí ou que seja baixada essa fiança ou afastada completamente. E tem prazo aí até quando para isso? Nós fizemos o pedido liminar e acreditamos aí que o doutor desembargador Telmo Xerém se manifeste até a quinta-feira. O senhor acha normal esse valor da fiança aí? Nós, como operadores do direito, julgamos um tanto quanto abusivo esse valor arbitrado, Val. Fora da realidade dos acusados e sem nenhuma justificativa para tanto. Porque é baseado em quê? Para estipular uma fiança? Porque agora há pouco eu falei aqui do cara que matou uma criança de 4 aninhos atropelado com uma moto, depois se apresentou, pagou 4 mil de fiança e tá livre. É baseado em quê para estipular o valor da fiança? Um dos critérios utilizado é a condição financeira do acusado. Mas nesse caso específico não teve fundamentação nem justificativa nenhuma. Pois é, um guarda municipal que ganha R$ 1.300 por mês. Com os descontos, eu tenho a informação que um dos guardas municipais, ele recebeu esse mês R$ 580. Como é que o cara vai juntar 10 mil? Nunca. Aí quer que o cara apodrece na cadeia, né? Pelo amor de Deus, aí é para arrebentar, viu? Exatamente. Por isso que nós já fizemos o pedido em Colombo, um pedido de reconsideração, e também nós já fizemos o pedido no Tribunal de Justiça. O prazo é até quando? Nós acreditamos que até a quinta-feira teremos aí uma novidade. Deixa eu falar com o doutor André Romero também, até porque o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco tem que encerrar o programa e entregar pro Datena. Doutor André, os seus clientes estão com uma vontade enorme de sair, mas sem condições financeiras. Quer dizer, é o Estado que ele é igual para todos, desde que tenha dinheiro no bolso. Não é isso, doutor? É verdade, Val. Como o doutor Mário explicou para você agora aí, para o telespectador, nós estivemos hoje no Tribunal de Justiça conversando com o desembargador Telmo Xerém, impetramos uma ordem de habeas corpus
explicitamos as condições desses policiais, instruímos com documentos demonstrando a impossibilidade financeira deles de arcar com a fiança nesse valor. E agora a gente está aguardando uma postura libertária do Dr. Telmo que ou dispense essa fiança ou reduza ela drasticamente. Provavelmente isso sai na quinta-feira. Nós solicitamos a ele um pedido liminar, o habeas corpus já está concluído com ele, essa liminar pode sair a qualquer momento, inclusive hoje. Muito bem, deixa eu voltar com o doutor Silvan. Eu quero perguntar para o doutor Silvan o seguinte: doutor, se tiver a possibilidade, se o senhor pudesse voltar a atuar como delegado, a trabalhar, o senhor voltaria hoje já, doutor Silvan? Eu queria falar com o doutor Silvan, a resposta tem que ser com o doutor Silvan. Então, se tiver alguém lá, por gentileza, para focar diretamente no doutor Silvan, a pergunta é para ele. Doutor, o senhor teria vontade de voltar hoje já a trabalhar ou não? Sim, ou o senhor claro. se enojou do negócio? Não tem essa situação. Essa questão da prisão apenas me fez crescer, né? Me fez eu conhecer melhor o sistema. Hoje, se eu voltasse hoje, eu teria condição de fazer um trabalho melhor do que eu fazia antes ainda. O senhor prenderia os 4 hoje de novo ou não? Claro que prenderia. Eu acho que já demorou até para eles voltarem a ser presos, ou pelo menos que eles sejam responsabilizados. Eles não precisam ser presos. Se não querem prendê-los, alguém adotou, acham que eles são bonitinhos, não tem problema. Mas eles que sejam responsabilizados, eles têm que ser pelo menos indiciados pelo crime da menina e responder em liberdade, não tem problema. Mas eles têm que, porque não tem outro suspeito. A polícia não vai achar outro suspeito. Os delegados que passaram pelo caso não conseguiram achar ninguém. E nem vão achar, Val. E eu recebi até a informação de que eles estavam orientados a encontrar alguém que não fosse os 4. Sempre eu infelizmente tenho essa informação também, de que no começo das investigações houve uma orientação para que se achassem outros culpados, porque aí haveriam outros heróis que não o delegado Silvan e sua equipe, né? E estariam certos. Os pobrezinhos policiais lá da delegacia do Alto Maracanã, né? Doutor. Aí a corte teria, talvez, os benefícios da solução. Mas, felizmente, né, para nós, eles não conseguiram achar outros culpados. Só que agora não sabem o que fazer com a verdade, né? Eles estão com uma mentira muito grande na mão e a verdade está pesando. Doutor, a gente vai conversar em outra ocasião também. Eu te agradeço por ter vindo aqui ao programa hoje. Eu que agradeço. O senhor saiu de uma coletiva agora há pouco. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, a nossa equipe, para bater esse papo com a gente aqui, tá bom, doutor? Você e o seu programa merecem todo o tempo que eu puder disponibilizar. Eu é que tenho que agradecer a confiança que durante todo esse trajeto que nós passamos de sofrimento, você sempre acreditou no nosso trabalho e nunca nos abandonou, tá? A gente o coloca sempre nas nossas orações também. Um abraço. Muito obrigado, viu? O doutor Silvan, forte abraço, viu? Doutor Cláudio D'Aledone, eu tenho 1 minuto ainda, doutor. E a gente vai voltar a falar, porque temos outros assuntos para falar. Eu te agradeço por ter vindo aí, juntamente com o seu cliente. E agora, a partir de agora, a luta ainda continua para tirar os outros policiais de lá. Porque, quer dizer, o delegado Silvan pagou a fiança, está em liberdade, mas os outros policiais continuam lá, né, doutor? Exatamente. E mais do que isso, nós iremos tirar os policiais que não têm condições financeiras de arcar com essa fiança, mas eu gostaria de deixar uma mensagem. Mais do que mostrar a chuva, o importante mesmo é explicar como a nuvem se formou. Nós vamos explicar os personagens Jussara Joeck, Gebran, entre outros. Queria deixar essa mensagem para todos os teus telespectadores. E a gente vai voltar a falar no decorrer da semana ainda, tá bom, doutor? Tá perfeito. Forte abraço aí, tá certo? Obrigado por ter vindo. Quero agradecer também a presença aqui do André Romero, doutor Marlos, muito obrigado, viu? Forte abraço para vocês aí. Agradecemos. Abraço, Val.